essas realidades, esses princípios da palavra de Deus através dessas literaturas e dessas mensagens que vão abençoar a sua vida. E graças a Deus, eu tenho certeza que essa mensagem também vai abençoar você hoje. Porque, na verdade, é uma mensagem de Deus para você. É a mensagem que está revelada na própria palavra do Senhor. Eu quero te mostrar claramente hoje, e eu vou te provar pela palavra de Deus, que fé e oração sempre devem caminhar juntos. Eu creio que ainda há um pouco de confusão em relação a essa dobradinha de fé e oração na igreja. Qual é o lugar da oração na vida de fé? Então a gente quer justamente trazer, espero eu, pelo Espírito de Deus, esclarecimentos para que você se posicione em relação ao que a palavra de Deus diz sobre essa realidade de você sempre linkar a sua vida de fé com uma vida de oração. Vida de fé e vida de oração andam juntas. E eu quero te mostrar justamente qual deve ser o seu posicionamento. E evidentemente que a gente, dentre tantos textos da palavra de Deus, a gente tem esse texto de Judas, não o que traiu Jesus Cristo, mas esse que escreveu essa carta apostólica para a igreja de Jesus Cristo. E você vai perceber que ele atrela totalmente a vida de fé e a oração, e uma oração contínua. Porque veja só, ao que ele diz para a igreja, ao como ele encoraja a igreja de Jesus Cristo. Vós, falando para a igreja, porém, amados, edificando-vos, no que, gente? Na vossa fé santíssima. Agora perceba isso. Como que ele atrela essa edificação contínua da fé à oração? Orando no Espírito Santo. E esse verbo orando ali é um presente contínuo, é uma constância que deve estar evidentemente presente na sua vida. Então a palavra do Senhor vai deixar muito claro para nós, a gente vai ver outros textos, que a oração está totalmente atrelada à vida de fé. E a NVI, eu entendo que deixa isso mais claro ainda. Diz, olha, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês já têm. Porque a fé não vem por você orar, a gente vai mostrar isso. A fé vem pela palavra instalada no seu homem interior. Então perceba, vocês devem edificar a fé que vocês já têm orando. Então a gente percebe que a construção, que o desenvolvimento, a maturidade da nossa fé, já instalada em nós pelas verdades do Senhor, dependem de uma vida de oração. Estamos juntos? Esse conceito tem que ficar muito claro para você. Por isso, a gente vai, mais uma vez, mostrar essa máxima, que todos nós já sabemos, conhecemos, que é o seguinte: a fonte da nossa fé é a palavra de Deus. A fonte da fé do tipo de Deus é a sua própria palavra. Você já sabe disso? Nós não recebemos fé de outras fontes, não há. Deus estabeleceu que através da sua palavra, a fé sobrenatural, a fé espiritual, seria gerada no seu homem interior. Dentre tantos outros textos também, Romanos 10, 17 é fundamental para nós, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu só quero te lembrar que ouvir a palavra de Deus pode ser hoje, como você está ouvindo, mas amanhã também quando você abrir a Bíblia, porque Deus vai estar falando com você. Então, é você constantemente fazer com que as verdades do Senhor venham ser instaladas no seu homem interior, porque você está sempre acessando a palavra de Deus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos desacessar um pouco o Facebook. Ninguém disse amém, mas tudo bem. O Instagram, o Twitter e outras mídias sociais que você fica às vezes preso lá não sei quanto tempo, e começa a acessar mais as realidades do reino de Deus, porque é isso que gera fé no seu coração. O que gera fé não é você ficar ouvindo todas as notícias diárias. Tem o seu momento, mas o problema é quando você substitui todas as notícias do dia a dia e deixa de receber a boa notícia todo dia.
Porque todo dia tem boa notícia para você. Até quando Deus te corrige, até quando Deus te reconduz para o caminho, até quando Deus mostra para você que não é esse caminho que você tem que seguir através da verdade dele, e ele te mostra como que você deve seguir, isso é boa notícia para você, porque ele te ama demais. O Espírito de Deus está sempre pronto para mostrar para nós qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, não nos esqueçamos, isso aí tem que se tornar uma realidade prática no nosso dia a dia. Não algo que a gente só sabe com a cabeça, mas que a gente vive com comportamento. Ou seja, a palavra é a fonte da própria fé do tipo de Deus. E a oração deve ser sempre uma expressão dessa fé instalada em nós. Se a fonte da palavra é a fé, a nossa vida de oração deve expressar sempre essa mesma fé na verdade, na palavra de Deus. São dois princípios que nós já sabemos de cor e salteado. Pelo menos eu espero. E que deve fazer parte do nosso viver diário. Mas vamos lá. Gente, olha só, eu só vou repetir a mesma coisa com outras palavras. Eu estou falando exatamente o que eu já falei antes, que a fonte da fé é a palavra de Deus. Eu estou só repetindo de outra maneira para não ficar tão cansativo, mas eu estou falando a mesma coisa com você. O fundamento e a origem da fé é a palavra de Deus. Mas presta atenção nisso aqui agora. Opa! Presta atenção nisso aqui agora. Se o fundamento e a origem da fé é a palavra de Deus, mas para que haja edificação dessa mesma fé instalada, a gente vai ver o que é isso, esse progresso, essa maturidade, esse solidificar daquilo que Deus já gerou no nosso coração, é necessário vida de oração. Se a fé vem pela palavra, a vida de oração, ela constrói realidade na sua vida com base na fé instalada já no seu coração. Quem está comigo nisso aí ainda? Então não há como você desatrelar vida de fé da oração, porque se a palavra gera fé, a oração expressa essa fé gerada, e a sua vida cristã e a sua vida de fé passa então a ser construída, ela passa a progredir, ela passa a se desenvolver cada vez mais e mais. É o que eu quero te mostrar nessa manhã. Então, deixa eu falar um pouco sobre edificação da fé. Então veja essa frase aqui que eu coloquei. A edificação da fé vem por um relacionamento com Deus, que constrói a firmeza da fé. Gente, olha só, edificação, construção bem balizada na verdade de Deus, sempre vai gerar firmeza de fé. Em outras palavras, de maneira bem simples, eu criei ontem, nada mudou, pelo contrário, por fora piorou, mas eu continuo crendo hoje. Amanhã eu vou continuar crendo, independente de circunstâncias, sentimentos, ou que os meus olhos naturais ainda estão vendo, porque graças a Deus não vivemos por aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais. A gente vive e se move pela fé que nós temos em Deus, nas suas promessas e em quem Ele é. Então perceba, a construção dessa vida de fé só é possível, gente. Eu falei a construção. O fundamento foi instalado, a própria fé de Deus no seu homem interior. Mas a construção de uma vida que responde a essa fé só é possível através de um relacionamento com Deus. Não tem outro caminho. Não tem atalhos. Você sabia que Deus é péssimo negociador com a palavra dele? Vou tirar os óculos para você entender bem isso. Deus não negocia a palavra dele com ninguém. O que ele estabeleceu, está estabelecido. O que ele decretou, está decretado. O que ele mostrou, como nós temos que viver, é assim que a gente tem que viver, porque afinal de contas, quem falou é o soberano Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Então ele estabeleceu, através da sua palavra, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, orando sobre a influência do Espírito, orando sobre o poder pela ação do Espírito Santo de Deus. É assim que a sua fé
vai ser edificada em termos fundamentais. Não há outro caminho, você só vai ter uma vida de fé devidamente edificada, crescente, se você tiver relacionamento contínuo com Deus também. Escuta o que eu vou te falar. Olha só. Independente do nível que você está de relacionamento com Deus, de vida de oração, eu quero te dar uma boa notícia. Pode continuar daí aonde você está e continue na constância. Você vai ver como a sua vida vai ser impactada e você vai crescer, e ainda outras pessoas serão abençoadas pela sua constância e continuidade, porque vai haver uma construção e essa casa não vai ruir. Pode vir ventos temporais, os rios podem combater contra a sua vida, mas você vai ficar de pé, porque você vai estar construindo a sua vida sobre a rocha. A fé de Deus foi instalada e eu vou construindo uma vida de fé, num relacionamento vivo com Ele. Ninguém mais te para. Então deixa eu dar algumas definições para você de edificação. Evidentemente que você sabe disso. O que é edificar, né, gente? É o ato, ou edificação é o ato de edificar ou construir alguma coisa. E para você edificar ou construir alguma coisa, sempre vai demandar tempo. Ninguém constrói algo da noite para o dia. Construção, por isso que a Bíblia, ela usa essas figuras de linguagem para te mostrar que a vida com Deus não é algo temporário, é algo constante até o fim. É você viver na mesma tocada, na jornada de fé até o fim, construindo uma vida com Ele, uma vida cristã com Ele. Se você quer construir um lar abençoado, primeiro construa a sua vida de fé com Ele. Se você quer construir uma vida próspera, abençoada em todas as áreas da sua vida, você primeiro tem que construir uma vida com Deus. Porque quando o governo dos céus se instala na sua vida, nenhum outro governo tem autoridade e legalidade para agir. E isso acontece quando você edifica, quando você entra nessa ação contínua de edificar e construir algo. E esse algo é vida com Deus. Independente do nível que nós possamos estar hoje, essa palavra é para você, para todos nós. Então vamos lá. Edificação agora biblicamente traz a ideia de aprimoramento, traz a ideia de aperfeiçoamento e de um desenvolvimento, e é claro, de um crescimento espiritual contínuo. Cresça e apareça com seus comportamentos conformados aos valores de Deus. Você vai aparecer tanto que você vai ser como uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas vão ver a luz de Jesus na sua vida. O seu caráter, a sua integridade, o seu estilo de vida, a sua consciência vai estar pura diante dos homens, mesmo com as suas imperfeições, com as suas falhas. Mas o fato é que quando nós vivemos nessa continuidade espiritual de crescimento, aprimoramento, aperfeiçoamento e desenvolvimento, o nosso caráter também é mudado. E quando o nosso caráter é mudado por Deus, escuta, Ele vai se responsabilizar de fazer com que o seu caminho seja aplanado. Ele vai tomar a responsabilidade de cumprir cada plano dele na sua vida, e ninguém vai poder deter isso, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Se Ele disse, Ele vai fazer exatamente da maneira que Ele disse que vai fazer. Mas por favor, não podemos sair fora de um princípio pré-estabelecido por Deus. Tem que haver crescimento. Eu e você não podemos ser as mesmas pessoas de ontem. Hoje a gente tem que estar um pouco mais mudado, transformado. E hoje é manhã de transformação, hein? É um posicionamento nosso de fé. Então, gente, edificação na Bíblia fala de você aprimorar a fé já instalada através de um relacionamento vivo com Deus. Fala de você amadurecer essa fé, solidificar essa fé que já foi instalada pela palavra de Deus através de um crescimento espiritual contínuo. Deus te chamou para crescer. Mas pastor, eu já estou num 1,5 m, muito... Não é esse. Crescimento espiritual.
Você pode ter 1,5 metro, mas ser um gigante na fé. E gigantes na fé não são uns ou outros prediletos, porque Deus não tem filho prediletos. Não tem. Eu posso me sentir e me posicionar como um filho predileto, porque eu sou o queridinho do papai também, aleluia. Eu também sou. Mas é questão de visão. Eu sou o predileto do papai. Eu quero te dar uma boa notícia. Você também pode ser dia após dia o predileto do papai. É só uma questão de relacionamento. Quanto mais você vive com Deus, mais você conhece o coração dele, e mais ele vai se revelar a você. Ele falou para Abraão em Gênesis 18, como eu não deixaria de falar, de revelar essas coisas para você? O cara andava com Deus. Não era porque Abraão era melhor do que ninguém, porque Abraão foi chamado de amigo de Deus. Um cara andou com Deus, gente. Imperfeições, limitações, até algumas dúvidas no meio do caminho, posicionamentos errados, mas gente, maravilhoso é isso. Deus não desiste de você. Ou você acha que Abraão chegou em Gênesis 22 do nada? Entregar o seu próprio filho foi uma caminhada, foi uma crescente, foi uma continuidade. Eu quero te dizer que Deus te chama para viver essa mesma fé, de você ter um amor tão incondicional, uma confiança tão grande nele, que aquilo que ele te pedir você dá, o seu próprio coração. Só um amém, glória a Deus, aleluia, vamos chegar lá. Porque gente, em Hebreus 11 está falando para a gente se posicionar como Abraão se posicionou. Porque Abraão tinha uma confiança tão grande naquilo que Deus já havia dito para ele, porque tudo começa pela palavra de Deus, que ele sabia que se ele sacrificasse o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo. Por quê? Porque estava preso a uma palavra. Ele iria matar, sacrificar o seu filho debaixo de uma obediência de Deus, mas ele não teria outro filho com Sara. Na verdade, Isaac continuaria sendo filho da posteridade, porque Deus disse para Abraão que seria Isaac. Então se Isaac sacrificasse o seu filho, Hebreus 11, 17 em diante diz, porque ele sabia que Deus iria ressuscitar Isaac, mesmo que ele sacrificasse. Mas como é que Abraão chegou a esse nível de confiança de fé? Não foi de um dia para a noite, nem da noite para o dia. Foi vida, foi continuidade, foi crescimento, foi entrega, foi errando em alguns aspectos e foi se corrigindo debaixo de uma ação de Deus. Eu quero te chamar para correção hoje, eu e você, todos nós. Estamos todos no mesmo time, a gente precisa ser corrigido dia após dia, para o nosso crescimento e para que a gente viva o plano de Deus para as nossas vidas. Fé e oração andam juntos, porque a oração, esse relacionamento vivo com Deus, transforma as nossas vidas, a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele manifesta quem Ele é na minha vida, a presença dEle, e a presença de Deus é transformadora. A presença de Deus é fortalecedora. Edificação, não tem atalhos, não tem nem justificativas para a gente não orar. Eu vou te colocar hoje na parede. Não tem jeito. É numa rua sem saída, no bom sentido do termo, de você não tem saída, tem que viver isso. Porque Deus está chamando essa igreja do fim para um comprometimento de vida com Ele, relacionamento. E você faz parte dessa igreja, aleluia. Todos nós fazemos parte dessa igreja. Então é crescimento espiritual contínuo. Então olha só, gente, edificação espiritual é expressada através de atitudes e comportamentos transformados, evidentemente, por esse relacionamento. Mas essas atitudes e comportamentos são demonstrados pela firmeza de fé. Quanto mais eu construo uma vida de fé através de um relacionamento vivo com Deus, porque Ele instalou a sua própria fé no meu coração, eu passo a ter relacionamento com esse Deus que gera a própria fé em mim, mais firmeza eu terei no meu dia a dia. Eu não serei movido por aquilo que eu sinto, eu serei movido por aquilo que eu creio. E quando Deus coloca alguma impressão no seu homem interior, de coisas que devem ser corrigidas, a gente tem que se enquadrar até sermos corrigidos. Em alguns momentos todos nós passamos por isso. Aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo de Deus percebem quando o Espírito de Deus está querendo te mostrar alguma coisa, e você então passa a buscar a Deus. Nesses momentos a gente deve falar menos, a gente fica ouvindo mais a Deus.
E aí você começa a estar sensível, buscando ao Senhor, Ele redireciona a sua vida e você continua na sua tocada, na sua jornada de fé firme, porque foi para a firmeza que o Senhor te chamou. E viver na firmeza da fé é libertador. Cada dia é uma transformação, cada dia é uma mudança, cada dia é uma ação favorável de Deus sobre nós. Quando nós vivemos na firmeza da fé, nós temos condições de vencer tudo e todos, quando nós vivemos na firmeza de fé. E firmeza de fé, ela é construída através de um relacionamento com Deus, aliado às verdades que o Senhor gera no nosso homem interior. Então vamos lá. A construção de uma firmeza de fé que nos faz viver no sobrenatural. Gente, olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você, se está em Cristo e é nova criatura, você que já teve uma experiência com Deus, eu quero te dizer que você é a igreja de Jesus, a igreja triunfante de Jesus Cristo. E se você é a igreja triunfante de Jesus, a coisa mais normal que tinha acontecendo na sua vida seriam milagres, o sobrenatural, porque o Deus Todo-Poderoso está em você e você nele. E é sobrenatural quando Deus fala com você no seu dia a dia. É sobrenatural quando você tem relacionamento com Deus no seu dia a dia. É sobrenatural quando Ele transforma o seu coração. É sobrenatural quando Ele mostra quem é você em Cristo, a sua identidade. É sobrenatural. Esse momento aqui, olha, a gente não pode estar vendo nada com os nossos olhos espirituais. A gente não pode estar percebendo nada em relação ao mover da glória de Deus. Mas eu quero te dizer que nesse momento Deus está se movendo. Você vendo, percebendo ou não sentindo, Deus está se movendo e algo sobrenatural está acontecendo agora com você. Se você abrir o seu coração nessa manhã, você vai sair daqui revolucionado, porque é o natural da igreja, é viver o sobre milagres. Minha gente, olha só, milagres é teu direito em Cristo, é o teu privilégio. Curas, transformações. Eu quero te dizer que Deus está olhando para você e Ele está falando exatamente isso que Ele diz em toda a palavra dele. Eu estou contigo. Se eu estou contigo, o meu sobrenatural está com você também. Seja em qual área for da sua vida, Deus está contigo. Pastor, eu não aguento, mas Deus está contigo, meu irmão. Deus vai te levantar, vai te fortalecer, vai te encorajar. Que não aguenta o quê? Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Que negócio é esse? Para de dizer que não pode. Vai, ó, a partir de hoje mudou isso, hein? Do seu vocabulário. Não posso, não posso. Você pode, você pode, você pode sim. Pessoal da internet aqui, vocês podem. Aleluia. Mas como é que eu posso? Tudo em Cristo, se eu me fortaleço nele. E como eu me fortaleço nele? Quando eu construo a minha vida de fé através de um relacionamento vivo com ele. Eu não sou só ouvinte, eu entro para a prática. É isso que muda e revoluciona totalmente as nossas vidas. Então, nós somos o povo do sobrenatural. Eu vou esperar aumentar mais, aleluia. O amém, o glória a Deus, aleluia. Nós somos o povo do sobrenatural. Aleluia. A temperatura subiu. Nós somos o povo, entenda, nós somos o povo do sobrenatural. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão proclamar a palavra de Deus e vidas vão se converter. Você é um agente de milagres, porque o próprio milagre está instalado em você. O próprio Deus sobrenatural está em você. Você é igreja. Eu vou lembrar de novo. Você é igreja. Então o sobrenatural. Gente, olha só. Eu sei o que é resposta de oração. Quantas realidades que a gente vive como respostas de pedidos que nós já fizemos a Deus há tanto tempo. Meu pai, por exemplo, falando algo específico, ele tinha 65 anos de idade. No ano que vem o velhinho vai fazer 90. Ativo. Vai para cima e para baixo. Aquela cansadinha normal dos quase 90, mas o camarada não para. Estive com ele esses dias, eu e as minhas meninas, inclusive meu broto também, aleluia. Mesmo jeitinho, firme, mas com 65 anos de idade, o espírito de morte quis tirar meu pai. E eu lembro como se fosse hoje,
quis matar meu pai. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou falando de quantos anos atrás? De 25 anos atrás, não é isso? 25, 65 para 90, não é isso? 25 anos atrás. Eu estava na cama, meu pai muito doente. Gente, era perceptível que a vida estava se esvaindo dele. E teve um momento crucial que ele se levantou, só a parte do tronco. Se levantou num susto e eu vi a morte. E naquele momento, sabendo em quem tenho crido, eu repreendi aquele espírito de morte. O velhinho vai fazer 90 anos, como já te falei agora. Eu quase perdi a minha esposa. Mas não perder essa morena maravilhosa, não ia dar certo. Ela estava com uma hemorragia aguda, seríssima. Tinha ido para o hospital e piorou ainda mais. E ela chegou a um nível, não tem tempo para isso, para contar detalhes. Ela chegou no nível que ela entregou a vida dela a Deus, porque era perceptível, a pressão dela estava caindo de uma maneira vertiginosa. Mas as minhas filhas estavam ali e, mais uma vez, nós invocamos o poder do nome de Jesus, que é vida e cura. E quando a ambulância chegou, a fé foi tanta que, ao invés de 12/8, a pressão estava 13/8. Eu pergunto, ela não tomou nenhuma medicação, nada para aumentar a pressão. E a hemorragia continua. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Mas quando a ambulância chegou, mesmo nessa condição ainda, ela estava com 13/8. Deus preservou a vida da minha mulher naquele dia, a vida da minha esposa. Porque nós sabemos que o corpo de Cristo, quando reconhece quem é Cristo, vai viver o que ela é de fato, a igreja. Vai viver no sobrenatural. Quantos testemunhos eu poderia te dar? Mas uma coisa eu sei, que quando nós reconhecemos que nós somos um povo do sobrenatural, nós vamos viver o sobrenatural. Que coisa mais simples, né? Se nós somos o povo do sobrenatural, o que a gente vai viver? O sobrenatural. É simples assim. Porque vida de fé é simples. Se eu sei quem eu sou, o corpo de Cristo, e eu sei que o sobrenatural é algo comum, como o corpo de Cristo, o que eu vou viver? O que eu vou viver em toda e qualquer situação? Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei porque eu estou repetindo isso, mas eu vou repetir pela não sei quantas vezes. Você é corpo de Cristo, então você tem que viver no sobrenatural. Para de se lamuriar pelo peso dos problemas. Começa a olhar para aquele que tira os montes e transporta para o meio do mar. Porque simplesmente você é o povo do sobrenatural. Você é a igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus, simplesmente Deus está contigo. Lembra que eu falei antes? Eu vou repetir pela não sei quantas vezes mais. Mas se Deus está contigo, o milagre está contigo. O poder está contigo. A glória está contigo. A unção de libertação está contigo. A unção de transformação está contigo. A tua casa, o teu lar, a tua família, os teus filhos não continuarão os mesmos quando você entender: eu sou um povo sobrenatural. E cada vez que você entende isso, é por conta de uma edificação, uma construção, um crescimento que da mesma proporção daquilo que você sabe de Cristo, daquilo que você sabe de quem você é nele, é a proporção do seu relacionamento com Deus. Porque na Bíblia não é só você saber com a sua cabeça, não é só você ler, é você ter revelação, é você ter compreensão, é você ter entendimento espiritual. E aí o seu dia a dia é de um posicionamento não natural, mas sobrenatural. Você não olha mais as coisas na ótica comum, você olha sabendo: eu sou um povo sobrenatural, eu sou a igreja de Jesus, eu sou uma nova criatura, os anjos do Senhor estão comigo, aleluia. O Espírito de Deus está comigo, Ele vai à frente aplanando o caminho, Ele vai à frente e me conduz para o lugar da abundância. Jesus está comigo. A construção de uma firmeza de fé que nos faz viver no sobrenatural, só é possível. Eu disse o que, gente? Não basta você ouvir uma mensagem no domingo de manhã. Essa mensagem é para te encorajar. A gente está entregando filezinho para você mastigar, descer gostoso. Mas amanhã Deus tem um filé para você.
terça-feira, de novo. Porque você tem que entender que essa construção de firmeza de fé para você viver no sobrenatural só é possível através de um vivo, eu disse, um vivo relacionamento com Deus pela oração. Eu quero enfatizar isso. Não importa o nível que você está hoje, começa daí e continua. E você vai ver que você vai crescer no relacionamento com Deus. Para de olhar para as pessoas que já chegaram num patamar X e você está lá no X menos 20. Saiba de uma coisa, o mesmo plano que Deus tem para essa pessoa que você olha como referência, é o mesmo plano que Ele tem para você hoje. Deus não olha diferente para você, você é filho. Eu disse, você é filho, você é filho, você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Agora, você está se posicionando como amado, aí já é uma outra história. E para se posicionar como amado, tem que amar o papai. Querendo a carne ou não, eu vou ter minha comunhão com Deus. Não vou abrir mão. Irmãos, olha só, eu já tive experiências maravilhosas, gloriosas. Eu já tive experiências com Deus que eu achava que eu ia literalmente morrer. A glória de Deus, o poder de Deus, muitas das vezes no meu lugar secreto ali, ou num ambiente como esse, eu já tive experiências maravilhosas. Deus já abriu os meus olhos espirituais. Eu já tive experiências profundas com Deus, mas escuta, o que me sustenta não são essas experiências que eu já tive. O que me sustenta é a simplicidade da fé de todo dia ir para esse livro, de todo dia me entregar ao Senhor Jesus, de todo dia ter comunhão com Jesus Cristo, querendo ou não querendo, tendo vontade ou não vontade, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, percebendo ou não percebendo. Eu sei que todo momento que eu falo com Deus, Ele me responde, Ele se manifesta, Ele age. Eu não preciso sentir nada. Às vezes eu simplesmente coloco, eu me sinto na minha cadeira lá no meu escritório, coloco os meus pés sobre a minha mesa e simplesmente converso com Deus. Eu falo com Deus e a glória de Deus vem, o poder de Deus se manifesta. Eu sentindo ou não, você percebe? Eu sei que Deus se manifesta na minha vida todos os dias que eu o busco, independente do que eu possa ver, sentir ou perceber. Deus está comigo. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso. E ontem eu tive que exercitar aquele texto. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque teve um momento ontem que a gente foi recebendo tanta palavra, porque é assim, né? Eu comecei a perceber uma glória que eu... Mas graças a Deus a gente chegou àquele nível já de maturidade que a gente consegue. Mas me deu vontade de dar um glória. Aleluia. Porque a glória de Deus foi tão grande. Na maior simplicidade, a palavra sendo liberada. Ontem, essenciais de liderança com Hélio. Que dia, que depósitos maravilhosos. Mas teve uma hora que eu percebi uma glória vindo de lá para cá. Algo maravilhoso se movendo. Eu olhei no meu cantinho, glória a Deus. Vontade de dar um uau! Aleluia. Mas perceba que independente dessas experiências que a gente possa ter, estar aos pés de Jesus todo dia é manter um relacionamento com Ele pela oração, que te faz viver o sobrenatural, porque simplesmente você está construindo a sua vida através desse relacionamento. Você só constrói vida com alguém com quem você se relaciona. Você não constrói vida com quem você não se relaciona, com quem você não conversa, com quem você não anda. E graças a Deus, Deus tem uma construção para fazer na sua vida. E Ele te chama a responsabilidade nessa manhã. Gente, olha só, em nome de Jesus, é tempo de cada um de nós nos responsabilizarmos por aquilo que Deus já liberou para nós. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós começarmos do nível que a gente está e continuar e crescer. Pode ser jovem, pode ser alguém que esteja, sei lá, comprometido na sua agenda diária, de 6 da manhã à meia-noite, mas eu continuo te falando que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você tem propósito para buscar Deus, Deus vai transformar a sua vida. Você vai até casar mais rápido. Aleluia. Casar rápido no tempo de Deus. Porque
com Deus a gente nem se atrasa e nem se adianta, gente. Com Deus a gente flui nele, mas tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que construir a sua vida no relacionamento. Fé e oração andam juntos. Sempre, sempre, sempre foi assim, sempre será. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4 e 5, fala de Paulo encorajando a igreja a orar em línguas espirituais. Ele diz: o que fala em outra língua, o quê? A si mesmo constrói, se desenvolve, progride, cresce espiritualmente. Quem fala em línguas espirituais se edifica. Olha só o desejo de Paulo, porque quando Paulo ensinava, ele recebia uma inspiração como apóstolo que fundamentou a fé da igreja. Ele já estava inclusive experimentando isso. Então, como ele sabia que o orar em línguas espirituais edifica tanto a nossa vida de fé, ele falou: eu quisera que vocês todos falassem em outras línguas de maneira constante, permanente e contínua. Porque oração, veja, fé e oração, quem está pegando isso aí, ó, dobradinha, que sempre dá certo. A fé que vem pela palavra e a minha resposta em fé, daquilo que Deus depositou, é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus gera construção de vida cristã vitoriosa. Edificação. Agora veja, versículos 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, o meu homem interior, meu homem espiritual ora o quê? De fato. Mas a minha mente fica o quê, gente? Olha só, gente, orar em línguas espirituais está acima de qualquer tecnologia de telefonia de última geração. Não tem ruído, não tem interferência nenhuma. É direto com o papai. É direto no coração dele. É direto, orar em línguas, orar em línguas. Deixa eu contar um segredo meu para vocês. Até o pessoal da internet vai saber esse segredo. Olha só. Todas as vezes que eu percebo que eu não estou fluindo com o entendimento, eu já vou mostrar para vocês, eu não paro de orar em línguas espirituais. Porque conforme eu vou orando em línguas espirituais, eu não sei precisar, mas pelo menos 50% do meu dia a dia, pelo menos, é em línguas espirituais. Pelo menos. Conforme eu vou orando em línguas espirituais, eu percebo o fluir do Espírito de Deus. E percebendo ou não, muitas das vezes eu começo a fluir com o meu entendimento, porque o meu homem interior foi devidamente edificado numa ligação total com o Pai, falando em línguas espirituais. Isso constrói uma vida cristã sólida. Mas perceba o que o apóstolo Paulo fala. Que farei, pois? Isso aqui é uma pergunta retórica, que já tem resposta. Orarei com o Espírito, mas o quê? Mas também orarei com a mente. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está fazendo uma chamada à igreja. Ore em espírito, ore em outras línguas, mas também ore com entendimento. Porque senão a sua mente fica o quê? Infrutífera. Escuta isso que eu vou te falar. Há situações, inclusive no mundo espiritual, que só muda ou mudam se você orar com entendimento. Porque inclusive demônios só vão se apartar se eles souberem o que você está falando. Você dá uma ordem no mundo espiritual, eles têm que sair. Gente, demônio tem que sair. Eu vou repetir, demônio tem que sair. Olha sua mãozinha na cintura, tem que sair. Que negócio é esse? É uma palavra de ordem. Nós estamos debaixo de uma legalidade da autoridade do nome de Jesus Cristo. Que negócio é esse? Que continuidade de miséria é essa na sua vida, na sua família, no seu casamento? Ele tem que sair. Você tem que entender que ele tem que sair. E ele não conhece línguas estranhas. Porque língua estranha você fala em mistério com... Mas a ordem ao demônio tem que ser numa língua que ele entende. Ele entende a língua português. Se quiser falar em inglês, em hebraico, pode falar também, não tem problema não. Mas ele conhece. Ele conhece, esses demônios conhecem as línguas naturais. Quando você dá uma palavra de ordem, eles têm que sair. Eu vou te explicar por quê. Olha só, quando você dá uma palavra de ordem na autoridade do nome de Jesus, quem está dando a ordem não é você, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem que sair. E conforme você vai caminhando nessa realidade, você tem que ser daqueles que vai falando assim, ó, vai saindo da frente, porque a glória de Deus está passando, porque Jesus está em você, meu irmão. É assim. Isso pode ser inclusive em relação à oração. Vai saindo, vai sair, porque a glória de Deus está passando. Você entende?
tem momentos que você tem que orar com o entendimento, para que você frutifique com o entendimento também. É importantíssimo orar em línguas? Mas é importante, Paulo está falando aqui, orar também com o seu entendimento. Orarei em espírito, mas também orarei com a mente, para que a minha mente não fique infrutífera. Isso é o que, gente? É uma constância com Deus. Então deixa eu falar sobre sabedoria e revelação. Lembra que fé e oração caminham juntas. Olha como que Paulo vai atrelar totalmente fé, oração, sabedoria, revelação, iluminação e saber a vontade de Deus. Conhecer o próprio Deus. A oração, eu estou chamando de relacionamento com Deus. Nos capacita, eu falei nos capacita a ter sabedoria e, gente, e revelação. É claro, quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais o seu espírito fica aberto para as revelações da palavra dele na sua própria vida. A tua mente passa a ter uma ação sobrenatural de Deus, porque você está tendo o quê? Relacionamento com o Deus da própria revelação. Então, nos dá essa capacidade de termos sabedoria. Deixa eu falar para você o que é sabedoria. Sabedoria é acúmulo de conhecimentos da parte de Deus que vem pela palavra, que é a fonte da própria fé, a sua vontade revelada, você saber. Mas só que sabedoria não é só saber. Sabedoria é ter a capacidade de colocar em prática o que você já sabe. E para colocar em prática os princípios da palavra de Deus, só no poder do Espírito Santo de Deus. E para viver no poder do Espírito Santo de Deus, só tendo relacionamento com Deus. Não tem atalhos. Não tem outro caminho, e Deus é péssimo negociador com seus princípios, Ele não negocia. Que vem pelo conhecimento da sua vontade, que é a fonte da fé, que é a própria palavra de Deus. Você tem relacionamento com Deus, Deus te dá sabedoria. O que é revelação, gente? Revelação era algo que estava oculto e que agora foi trazido, por assim dizer, à tona. Você está conhecendo, você está entendendo, discernindo algo que até então estava oculto para você. Escuta isso, quanto mais você lê esse livro, carta por carta, capítulo por capítulo, livro por livro, até versículo por versículo, tendo propósito, uma disciplina, na graça de Deus, de se voltar para esse livro, o que vai acontecer? Coisas que antes estavam ocultas, a continuidade de você ler a palavra de Deus vai encher tanto o seu coração que o Espírito de Deus vai te mostrar aquilo que então estava oculto e que agora vai ser revelado para você. Se você quer viver de revelação em revelação, de glória em glória, tem que ter relacionamento com Deus diária e continuamente. Não tem atalhos. Fala para o pessoal da internet, dando atenção especial para eles. Não tem atalhos. Tem que ir para a palavra e tem que ter relacionamento com Deus. Para vocês também. Efésios 1:15, 19 é onde eu vou concluir. Paulo fez essa oração a favor da igreja, mas é uma oração que nós temos que ter no nosso dia a dia. O amor que ele tinha pela igreja o fazia orar. E nós estamos aqui todo dia orando por vocês, hein? Nós, os pastores, todo dia nós estamos aí. Porque a gente ama vocês demais. A gente quer ver vocês crescendo, progredindo e avançando até o fim, em nome de Jesus Cristo. E é claro que a cobertura de oração, ela é importantíssima para que você viva isso. Mas perceba, você tem que ter a tua experiência pessoal na oração para viver aquilo que as pessoas estão orando por você. Estou falando para a igreja de Jesus. Estou falando para pessoas que não conhecem a Deus. Então você tem que fazer desses princípios, que aí são princípios de Deus para as nossas vidas, uma realidade no seu dia a dia. Então vamos lá. Por isso também eu, Paulo falando, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não, fé e oração agora, não cesso de dar graças por vós, fazendo o que, gente? Menção de vós nas minhas orações, tá vendo? Ele vai orar agora para isso aqui. Esse povo que já tinha o que? A fé.
Esse povo que já tinha instalado neles a fé do tipo de Deus. Mas agora, esse mesmo povo que tinha a fé do tipo de Deus, ele entendeu que precisava orar por eles para que acontecesse exatamente isso. É a mesma coisa hoje. Hoje a fé de Deus, se você está em Cristo, a fé do tipo de Deus já está em você, instalada em você. Você tem depósitos extraordinários e gloriosos da parte de Deus para a sua vida. Mas como é que você vai construir uma vida cristã vitoriosa? Através das orações que você faz num relacionamento vivo com o próprio Deus, que te conduz a isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Espírito, essa sabedoria não é humana, é espiritual. Espírito de sabedoria, essa revelação não é algo humano, natural, que estava oculto e agora veio à tona. Não é aqueles 100 reais que você perdeu, não sabe aonde está, não é isso. É uma revelação que vem de Deus. Não é a aliança que caiu que você não sabe mais aonde está. É revelação de Deus para a sua vida. É revelação espiritual. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quanto mais você conhece quem Deus é, Todo-Poderoso, Senhor da glória, imutável, o amor de Deus por você não muda, lembra disso? Não muda, não muda, não muda. O Deus que está sempre presente, o Deus que na verdade te ama demais, o Deus que é o próprio amor, Ele que é a sua própria paz, Ele é o teu restaurador, Ele é o teu resgatador, Ele é o teu remidor, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu fortalecedor, Ele é aquele que vai contigo até o fim. Ele não só diz o que você tem que fazer, Ele te ajuda a fazer o que Ele diz que você tem que fazer. Esse Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai acumular depósitos e vai te dar capacidade para viver isso. Ele vai te dar revelação, coisas que estavam ocultas vão se revelar. Isso acontece com a continuidade, e Ele vai fazer, Ele vai se auto-revelar a você, Ele vai mostrar para você quem você é. Você não vai mais conhecê-lo só por ouvir falar, você vai ter experiências reais com Ele. Isso é continuidade, isso é constância. O nível que você está, continua daí, meu irmão, e permanece, e você vai ver que Deus é Deus. Iluminados, fala de discernimento, os olhos do vosso coração, para saberdes, está vendo? Para saberdes. Como é que eu sei? Paulo orou para a igreja, que ele estava cobrindo aquela igreja em oração para que eles vivessem isso. É a mesma coisa hoje. Você só vai ter conhecimento, um saber espiritual, se você tiver relacionamento com Deus que te revela todas as coisas. Quem está pegando isso aí, hein? Qual é a esperança do seu chamamento? Ou em outras traduções, vocação fala de forma de vida, estilão de vida. Deus tem um estilo de vida próprio para você. Quanto mais você conhece quem você é em Cristo Jesus, através desse relacionamento com Ele, essa vida ela vai progredir, ela vai desenvolver, ela vai aperfeiçoar, ela vai aprimorar. As pessoas vão ver em você pessoas que são semelhantes a Cristo Jesus, e não tem como. O teu casamento vai ser revolucionado, os teus filhos serão revolucionados, a tua família vai ser revolucionada, as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser abençoadas, o teu caráter vai ser transformado, as pessoas vão ver, esse cara mudou, e você vai falar, quem te mudou? Jesus. Eles vão querer também esse Jesus maravilhoso, justamente porque você tem um estilão de vida parecido com Jesus. Qual é a riqueza da glória da sua herança? Aquilo que eu herdo em vida é aquilo que eu vou herdar na eternidade. Como que eu sei? Gente, um dos maiores problemas da igreja é só saber com a cabeça e não saber com o espírito. E Deus quer te conduzir a saber com o espírito. E isso exige de cada um de nós relacionamento com a dona Dodoquinha, amém? Não. Tudo bem, pode se relacionar com a dona Dodoquinha, mas, por favor, prioriza o seu relacionamento com Deus. Conversa com Ele, adora Ele, tenha comunhão com Ele, pede a Ele. Seja pidão. Deus tem maior prazer porque Deus dá para aquele que pede. E aquele que busca, vai achar, sempre. E aquele que bate na porta, gente, não tem que ter dúvida. Aquele que pede vai receber, aquele que busca vai achar. E aquele que bate na porta até ela se abrir, ela vai se abrir. Gente, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Mas tem que ter relacionamento com Deus. E olha, e qual a suprema grandeza do seu poder? É isso que eu vou saber. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Quem já creu em Cristo Jesus? Esse poder está disponível para você. Eu vou repetir, esse poder está disponível para você. Eu vou falar mais uma vez, esse poder está disponível para você. Supremacia fala de algo que está acima de tudo. O poder de Deus está acima de tudo, e esse poder já foi liberado sobre a sua vida. Não vai ser, já foi liberado.
Se você ler o versículo 20, fala que esse mesmo poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Mas como é que eu expresso? Como é que eu demonstro? Como é que eu vivo aquilo que eu já tenho em Cristo? Esse poder maravilhoso, transformador, restaurador, libertador, abençoador, miraculoso, quando eu tenho um relacionamento com Deus, que abre o meu entendimento para que eu entenda aquilo que Ele já instalou no meu espírito. Não basta você só ouvir a palavra, é tempo de você ter discernimento da palavra, ter iluminação da palavra, ter sabedoria na palavra, ter revelação da palavra, saber quem você é, quem Deus é. Gente, quem sabe quem Deus é, não se abala com nada. Pode chorar? Pode, mas a alegria sempre vem pela manhã. Pode ficar entristecidos? Sim, mas porém sempre alegres. Aleluia. Pode passar por adversidades, calúnias, traições. Sim, todos nós podemos passar por isso. Mas ainda assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu não tenho muita certeza. Não, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo. Eu estou bem, porque houve construção de vida de fé. A fé não foi só instalada, a fé progrediu, amadureceu, foi solidificada por uma vida de relacionamento com Deus. E eu encerro com duas frases para você. Vamos ficar de pé. É aquela velha forma de falar: já estou acabando, mas não vou acabar, né? Mas eu já vou acabar sim. A busca por Deus. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. A busca por Deus, através da oração, faz com que estejamos mais capacitados para receber sabedoria e revelação pela fonte da fé, a palavra de Deus. Esta sabedoria e revelação sempre nos fará conhecer quem Deus é e o que temos por Cristo Jesus. Aleluia. Construindo desta forma uma plataforma, uma base para o devido crescimento, maturidade da nossa fé. Em nome de Jesus. Você não vai continuar mais o mesmo, porque vocês sabem que eu tenho aquele anjo do meu lado, e esse anjo tem uma chibata de fogo. Você tem que responder essa palavra. Você não pode decidir um culto religioso. Você não pode vir aqui simplesmente num domingo ouvir uma palavra e basta. Hoje ainda é dia de você ter relacionamento com Deus. Se você quiser, pode vir até às 18h30. Nós vamos estar aqui adorando a Deus também. Amanhã é outro dia. Terça-feira, quarta, quinta, sexta para casar está aí também. Sexta. Ou no seu dia a dia. Sábado. Todo dia é dia de Deus. O pessoal que já foi promovido aí em cima recebeu essa palavra? Todo dia é dia de Deus. Todo dia. Não tente mudar por você mesmo. Mude construindo uma vida com Deus. Vamos orar. Aleluia. Você pode começar orando aí, tá bom? Quem sabe renovando a sua aliança com Deus, a sua entrega, a sua consagração, né? Tem a oração da consagração, de separação mesmo, de se colocar perante Deus agora, de entrega. Faz isso, Senhor. Realmente eu não tenho vivido à altura daquilo que o Senhor está me mostrando na sua palavra, mas eu não tomo isso como uma acusação, eu tomo isso como um encorajamento para um novo posicionamento. Então eu me entrego a Ti, me ajuda
Mas só que eu não vou pedir só a sua ajuda, eu também vou me posicionar, querendo ou não querendo, eu vou te buscar. E um novo tempo de relacionamento vai surgir na minha vida, porque os justos serão como a alva. Aleluia, vão brilhando até ser dia perfeito. É continuidade, é crescimento, é dia após dia. Em nome de Jesus, que essa verdade, Pai, se instale em cada vida, cada jovem que aqui está. Tem tantos jovens que podem revolucionar tantos outros jovens, casais que podem revolucionar tantos outros casais, famílias, mulheres que podem revolucionar e impactar os seus maridos, os seus lares, as suas famílias. Ao invés de olhar para o problema, ter relacionamento com Deus que está acima de qualquer circunstância. Ou ainda, Deus, pessoas que sabem que só vão mudar, só vão ser transformadas pelo agir do Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, muda a mentalidade nessa manhã, através da revelação da Tua palavra. Ilumina os olhos do entendimento agora de cada pessoa que aqui está, meu Pai. Dê em nome de Jesus sabedoria, faz esse depósito acontecer em cada coração, mas dê capacitação cada um para viver aquilo que ouviu da parte do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo qualquer tipo de fortaleza nas mentes. Em nome de Jesus, eu repreendo qualquer tipo de interferência maligna. Em nome de Jesus, que os corações sejam limpos agora para receber as verdades do Senhor, para que o Teu povo, cada vez mais e mais, como igreja, viva as realidades de quem ela é, de quem Ele é. Nós somos o povo sobrenatural, nós somos o povo que ora e Deus responde, nós somos o povo que impõe as mãos e pessoas são curadas, nós somos o povo que nos entregamos, o Senhor transforma as nossas próprias vidas, caráter, nos conduzindo para um tempo de integridade cada vez maior, crescente em nossas vidas. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor, santifica-nos nessa manhã pela Tua verdade e nos levanta para um novo tempo. Em nome de Jesus, nos levanta, nos levanta, nos levanta. Pega a gente pela mão nessa manhã, nos levanta, nos coloca num lugar mais alto, Deus, de entendimento, de que não dá mais tempo para a gente viver sem Te buscar. Meu Pai, nos coloca naquela posição que a gente possa entender que a gente só depende de Ti de fato, quando a gente ora, quando a gente Te busca. Pessoas que falam que dependem de Ti, mas não oram, é porque não dependem na verdade. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa consciência entre em cada coração, entre em cada vida. Aleluia, glória a Deus. Gente, o Espírito de Deus está se movendo. Eu vou repetir, o Espírito de Deus está se movendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem mais 30 segundinhos só. Ora aí em línguas espirituais. Ora carabacere dere machoro noro manararabas. Ere candarama soro doro xerederere mararabacere caralamanas. Solidifica, constrói aquilo que você ouviu falando em línguas agora, vai. Terecandaraba sorodoro xarabaraba serecandarama lamanasa orodoro seredere manaraba xerecandarama sorodoro queremanas heremanaraba sori queremanaraba chorodoro sere xeredere masara lamasso heremanaraba serecandaramalas oredere caramase toregere candaramasso Manarama seremana so irikandaraba sirinaramas orixerenere masorurio orama siremas iremana soroke haralama serere oramasu deremasas oramasu deremanas omarasu deremanas eremaso Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus nessa hora.
Se assim você desejar, levante as suas mãos e agradeça, aleluia. Porque Deus que opera em você, tanto querer como efetuar. A sua agradeça, a glória é toda dele, a honra é toda dele, só ele é merecedor de toda a glória e todo louvor. Então agradeça, expresse gratidão a Deus por quem ele é. Ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor da glória. Aleluia, aleluia. E se você puder, aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso que se move em nossas vidas, que se move em nossos corações.